Oi, gente, tudo bem? Eu falei que o reality A Hora do Sim esse ano ia chegar a todo vapor, que a gente ia ter quadro toda semana. E a gente está aqui de volta. Hoje eu vim para anunciar um novo parceiro. Estou aqui com o Eduardo Pigosso. Eduardo. Andressa. Muito obrigada. A gente chega para anunciar essa parceria. Uma parceria muito importante para o casamento, né? Prazer todo meu, tá? Recebendo aqui a Andressa, o Léo que tá atrás da câmera aí, pessoal do Jeito Goiano. Fico muito feliz em receber vocês aqui no meu espaço. A gente inaugurou em 2004, nunca tinha aparecido em TV aberta, essas coisas. E essa parceria vem a somar aqui pra gente também, viu? E os nossos votos, tanto meu quanto da minha mãe, que é minha sócia, é que vocês sejam muito felizes nesse pré-wedding e mais ainda no pós-wedding. Aí traz filho para fazer batizado aqui, pode deixar, traz a turma agora toda. já é nossa casa já, tudo batizado, aniversário de 15 anos, tudo aqui. Bodas, tudo aqui. Sim. Para quem não tá entendendo, a gente tá aqui com o Eduardo para anunciar para vocês a parceria do espaço. A gente definiu, encontrou um espaço maravilhoso, do jeito que a gente queria, com espaço aberto para fazer a cerimônia. A gente vai mostrar os detalhes para o pessoal, contar um pouquinho de como que é esse espaço. Mas antes da gente mostrar tudo isso e falar desses detalhes, você falou que o espaço abriu em 2004. Conta Sim. um pouquinho dessa história para a gente. Da onde surgiu essa ideia? Vocês já estavam no ramo de eventos? Como que foi isso? Eu sou formado em letras, era professor. E desde moleque a minha família gosta de chácara, gosta de ter uma rocinha, gosta de ter algo para cuidar, uma terrinha. E os meus pais compraram uma chácara que ficou muito bonita à época, chamada Chácara Pingo de Ouro. É chácara, então tem mosquitinho, tem de tudo. Tem passarinho cantando. Muito passarinho. E na Chácara Pingo de Ouro, ela ficou tão bonita, mas tão bonita que a turma queria locar. E em 98 a Pingo de Ouro virou empresa. E eu, molecote ainda, tive que copiar contrato. Então a minha mãe ficava por conta de fazer essas locações e eu ficava por conta de gerenciar os contratos, colher assinatura. A gente morava no setor oeste, então ficava uma logística bem complicada. A pessoa tinha que vir aqui, que é aqui do lado, gostar, ir até lá para pegar o contrato comigo e tudo. Até que a gente viu que, sendo rentável, compensava a gente comprar essa chácara, que na época estava à venda, que era do lado da nossa, e construir o salão de festas. Esse salão a gente construiu entre 99 e 2003, e uma cerimonialista muito querida, que a turma de evento conhece, chamada Gasparina Mussi, que Deus a tenha, auxiliou a gente com um projeto, porque na época se observava em Goiânia os maisons, que são as mansões. Então a gente tinha Maison Florence, a gente tinha a Mansão Jaó, que era o Maison Jaó. Eram espaços que eram casas bonitas modificadas. Então o cara falava, nossa, tua mansão é bonita, vamos quebrar meia dúzia de parede aí, deixa só os pilares e vamos fazer festa lá dentro. Mas não tinham espaços com estacionamento. Não tinha espaço sem pilar, espaço sem parede, espaço sem desnível. A gente teve, na época, só o céu da OAB como inspiração. Ninguém mais tinha. Tanto que esse arco aqui, ele lembra o céu da OAB meio que por uma cópia de ideia mesmo. E quando a gente construiu, ela falou, faz um quarto da noiva grandão, faz uma escada centralizada, faz tudo que for necessário, porque em Goiânia não se tem isso. Então a gente construiu tudo direitinho, conforme era o figurino, e até 2018 funcionou só com o nosso buffet, que tinha um nome de Espaço Nobre, e de 2018 para cá funciona alocando só o espaço. Que continua com o nome Espaço Nobre. Sim. Só que sem o buffet. Aluga o espaço e a pessoa traz o buffet. Isso, espaço e estrutura, é o que a gente tem aqui. Mas já é uma longa caminhada. E aí, eu acho que um ponto que, pelo menos para mim, foi muito importante, por conta do horário que a gente quer realizar o casamento, é que tem um espaço aberto para realizar a cerimônia. Sim. E a maioria dos lugares tem um espaço aberto,
mas não tem uma cobertura, não tem nada. Aqui a gente já tem a tenda cristal. Sim. Que a gente está mostrando aqui no fundo. Quando a gente terminou de idealizar tudo, a gente descobriu que o estacionamento era muito grande para a quantidade de pessoas que cabiam dentro do salão. Uhum. E construir um salão não é algo muito simples, você tem que ter um monte de alvará, um monte de coisas que fazia com que não fosse legal ter que aumentar o salão. Não iria justificar, inclusive viável financeiramente não era. Uhum. Aí eu separei esse cantinho, que era um cantinho que ficava muito complicado para a turma estacionar carro. Coloquei essa tenda cristal na diagonal exatamente para privilegiar o pôr do sol, porque é a posição do poente e do nascente, que no nosso caso aqui acaba saindo na diagonal. E construí uma estrutura pensando também muito nas noivas. Por quê? À época eu fechava buffet, fechava locação do meu espaço, vamos supor, tudo por 18 mil. Uhum. Então a noiva chegava aqui, gastava esse montante, conseguia fazer a festa dela com a comida já inclusa. Em 2017 eu fiz um casamento de uma mocinha chamada Anne. E essa mocinha era um casamento em abril e ela precisava por tudo de uma tenda cristal, porque estava chovendo a semana inteira. Essa menina deu o carro dela numa tenda cristal. Porque é uma estrutura muito cara, né? À época ela tinha um Fiesta que custava 18 mil, a tenda custava 17. A locação. E eu sempre fiquei muito comovido por essas situações, porque, poxa, já é difícil fazer um negócio. Aí de repente você ter que desprender mais do que tinha para fazer, complica tudo. Uhum. Foi quando eu decidi criar a tenda. Era algo até que a gente já vinha conversando, porque a maioria dos lugares que a gente estava olhando não tinha. E apesar da gente querer casar numa época que não tem previsão de chuva, você precisa pensar. Porque o Ricardo até fala, é um dia todo para você não pensar em possibilidades que podem fazer com que dê errado. Sim. E assim, o Léo e eu conversando na possibilidade de uma tenda. Ele falou, a cristal, que é a mais bonita, é a mais cara. Sim, o plástico dela é descartável. O que acontece? A gente, para trocar o plástico numa tenda dessa, custa hoje uns 12 mil, entre plástico e mão de obra. Ele não consegue ser desmontado e remontado depois. Uhum. Então, é um serviço que é caro pela situação do serviço mesmo. Fora o tanto de mão de obra que é despendiada, você tem que colocar o espaço por mais dia para ter uma tenda dessa. Aí, quando eu construí a tenda, inclusive uma outra cerimonialista amiga minha falou, Edu, por que você já não coloca uma passarela e um gazebo? É um ponto muito positivo, porque você já tem uma estrutura ali. São outras coisas que a noiva gastava horrores de dinheiro também. Porque a decoração já está praticamente ali pré-pronta. Você gasta muito pouco com uma decoração ali para fazer a cerimônia, né? Sim, eu sempre, eu costumo dividir isso daí para que vocês entendam, mas eu sempre tive na minha cabeça assim, o homem para casar, se tiver uma bermuda, um chinelo e um churrasco bem feito... Exatamente. Basta o sim. É isso mesmo. O homem para casar é desse jeito, a mulher não. A mulher, ela tem que pensar em todo o resto. E eu, com um pensamento muito masculino, nunca entendi uma mulher chegar aqui e falar, eu vou torrar 50 mil num dia. Eu ficava louco na hora que eu vi uma situação dessa. E o que eu observei? Que muitas até tinham grana para isso. Outras pegavam empréstimo, se endividava, vendia o que não podia. Eu ficava possesso na hora que eu vi uma noiva que estava financiando um apartamento, gastando dinheiro de comprar um apartamento. Meu Deus. E o que eu imaginava? Se eu, tendo a estrutura, puder agregar para que a noiva não gaste isso tudo, eu vou fazer. Uhum. Aí foi a hora que eu saí comprando gazebo, comprando passarela, comprando tenda, móveis de hall de entrada. Não para tomar o espaço de um decorador, por exemplo. Não é essa a situação. Mas é para aquela noiva que é simplesinha. Exato. Aquela menina que chega aqui, e olha que nem todas são simples. Uhum. Eu casei o ano passado aqui uma médica recém-formada, a menina já tá bombando e tudo, porque ela falou, Edu, eu ia fazer um mini wedding no salão de festas do meu apartamento. Uhum. Fazer com você sai mais barato, pagando a locação. Sim. Porque eu não tenho que colocar prato, não tenho que colocar taça, talher, móvel do hall de entrada, cadeira, tudo tem aqui. Que é outro ponto muito positivo, porque a gente, enquanto noiva, a gente tem que pensar em tudo isso. A gente tem que pensar na decoração, além do espaço, a gente tem que pensar no buffet, na decoração, enfim, uma lista enorme de coisas.
Aqui a gente já tem aqui o ponto positivo que eu mostrei agora da tenda, que já agrega muito, né, na questão da decoração, que diminui esse custo. E aqui a gente já tem as mesas, né? Sim. A gente já tem mobiliário de hall de entrada. Exatamente, mobiliário de hall de entrada, que também é incluso no contrato. Pratos, talheres e cadeiras, a própria estrutura de passarela e gazebo. A gente tem os lustres daqui, que se você for colocar hoje 3 lustres, só os 3 lustres, fala, gente, eu quero 3 lustres de 1,20 m de diâmetro. Primeiro que nenhum decorador de Goiânia tem, porque é complicado de ficar carregando isso. Mas a locação de 3 lustres dá o valor da locação do meu espaço. Então o que a gente fez aqui? Foi começar a agregar coisas para a noiva bater o olho e falar assim, nossa, tá saindo quase de graça. Um espaço pronto. Porque eu vou gastar com comida e bebida, que eu já iria gastar de qualquer maneira, e o resto já tem lá. Então a intenção foi de começar... Uma cozinha completa. Sim, né? A cozinha mesmo, aí já é um caso à parte, que a gente criou ela na época que o curso da Camburi de Gastronomia foi criado. Minha mãe é da primeira turma da Camburi de Gastronomia, eu sou formado pelo IGA, depois. Então a gente precisou de ser uma cozinha modelo pro curso da Camburi. Por isso que ela é daquele tamanhão, com área quente, área fria, área molhada, tudo separado. É uma cozinha completa, assim, não precisa de trazer nada, praticamente. Pouquíssimos itens que a pessoa que for fazer o buffet ou que for cozinhar aqui precisa trazer. Inclusive, né? Eu acho que tem que fazer um workshop pro Léo aprender a cozinhar na minha cozinha, viu? Eu concordo, viu? Eu acho assim. Eu tinha esse projeto para antes, mas eu ando correndo de muito serviço. Pra ser bem sincera, eu não vou falar nem só o Léo. Eu também tô precisando desse workshop. Porque senão esses dois, quando casarem, vão ficar desnutridos, viu? Eu concordo. Saiu da casa da mãe e do pai, vai viver à base de miojo. Eu concordo. E aí, outro ponto que eu sei que gera muitas dúvidas e que as noivas sempre olham é a questão do espaço, um espaço reservado para os noivos, que eles sempre precisam ali, depois da cerimônia, né, para ter um tempo antes de entrar para o salão. Sim. E aqui também tem. Tem, e eu digo mais, é até fruto dessa parceria, porque a necessidade faz o sapo pular. Vocês não vão filmar lá por enquanto, porque pro casamento de vocês vai ter uma surpresa lá. É uma estrutura que eu já estava parando para olhar. Devido ao meu volume de festa, é muito difícil eu fazer intervenções físicas aqui, porque corre o risco de eu atrapalhar uma noiva, tá com obra mexendo durante o casamento, mas eu tô com uma equipe de drywall já engatilhada, que faz parede muito rápido. Mas a estrutura per se ela já é muito boa. O nosso quarto ele tem 120 metros quadrados. É um quarto enorme. Tem um banheiro privativo. Por enquanto é um quarto muito cru, mas vai ter as coisas mais específicas para ele. Para que a noiva consiga se arrumar aqui para quebrar o paradigma de uma situação que é uma triste realidade. Que é a noiva atrasadinha. Que todo mundo coloca até como... tradição de casamento. E não é tradição não, é porque o trânsito é horrível. E assim, o horário que a gente quer casar é um horário o trânsito é horroroso. A gente quer casar às 5 horas da tarde. Pôr do sol, meio de semana? O corajosíssimos, viu? Então assim, a gente já tá contando... Com helicópteros. Amém, ó, quem quiser, tá? Estamos abertos, estamos prontos. Parcerias, recebo. Então, assim, a gente já tá contando que pode ter esse atraso. Vocês estão sabendo que vocês vão ter que botar no convite 3 da tarde, né? Sim, padrinhos principalmente, né? Sim. Porque o padrinho precisa chegar mais cedo. Sim. E aí, 5 horas da tarde, o trânsito da cidade já tá, assim, um caos. Uma quinta-feira, então. Sim. Esse quarto, ele vem para sanar essa situação. Até pelo jeito que ele foi construído. Ele tem uma escada de entrada atrás dele, para que a noiva consiga sair escondidinha, entrar no carro que ela vai fazer a entrada na passarela. Então, a estrutura ela tem que ser bem pensada para que funcione. O que o Ricardo te disse é muito precioso. E eu vejo que as noivas não se ligam nisso. Só que você não casa com a possibilidade de dar errado. Isso não existe em lugar nenhum. Igual, o índice pluviométrico do estado de Goiás, ele é mais baixo sempre aos meses de agosto. A gente já está com 2 anos consecutivos chovendo em agosto.
com chuva em agosto. Uhum. Então, como é que uma noiva resolve casar numa possibilidade de se molhar? Sem pensar numa estrutura. Exato. Sem pensar num salãozinho fechado. Uhum. Como é que a noiva quer casar um meio de semana, pôr do sol, sem se arrumar no próprio espaço? E não é... Eu amo as minhas amigas que têm salão de beleza. Ó, Dayana Vaz, te amo mesmo. E ela sabe que eu amo. A Dayana Vaz mesmo é muito amiga minha. Só que ela sabe, tanto que ela já mandou gente aqui para se maquiar, manda o maquiador para cá, porque ela fala, dependendo do horário que você for fazer, não chega. E é um paradigma que pra gente, homem, também é muito real. Porque a gente que é homem, às vezes não tá nem ligado com atraso, essas coisas. Deixa, como diz o bom goiano, deixa o pau torar, sabe? Ixi, o Léo... Uma hora vai acontecer, vai casar de qualquer jeito. O Léo marcou 5 horas, 4h59, ele tá no lugar. Não digo não pela pontualidade, mas eu digo pela certeza de que vai acontecer de qualquer jeito. Entende o que eu tô querendo dizer? Então é como se fosse assim, atrasou, tá, mas nesse caso do casamento, a mulher ela é mais pinhel ainda. Quando a gente trata de casamento, tudo pro homem costuma ser um pouquinho mais, assim, a via de regra, Ele é mais né? relaxado, né? Exato. Para a mulher, ela é sempre mais Existe uma ligada. pressão maior. Sempre na pressão maior. E nisso daí, a gente ter a estrutura aqui, acalma todo mundo. Sim. Porque para a mulher tem lá o chuveiro quente, tem o banheiro privativo, dá para o homem se arrumar aqui no banheiro de serviço, que é só chuveiro gelado. Porque um homem com qualquer gilete, sabonete e blazer, casa, né? Então, assim, dá para até todo mundo se arrumar aqui sem problema algum. Tem que ter essa facilidade, porque se tiver algum BO muito grande, como é que vai fazer para resolver? Poxa, é um casamento, não é um churrasco de final de semana. Então tem que pensar nessas questões. Eduardo, a gente está caminhando para o final. A gente vai voltar, porque você me contou umas histórias aqui e a gente quer trazer essas histórias para o programa. Quero te agradecer, que essa parceria seja assim, abençoada, que seja uma parceria positiva para a gente e para vocês, de muito retorno. E eu quero falar para vocês que já conversem com o Eduardo, porque ele estava me contando que os horários, que a agenda dele tá lotada o ano inteiro. Então, se vocês querem fazer um evento, já fala com ele agora, porque esse ano já praticamente não tem vaga, né? Se fosse sábado, se for para ser sábado esse ano, inclusive eu aluguei o último sábado disponível agora de manhã, que era o sábado dia 22 de novembro. Não tem mais sábado esse ano, abri a agenda de janeiro agora na segunda quinzena de... Janeiro de 2026. Quer dizer, abri a agenda de 2026 em janeiro agora na segunda quinzena. E já está indo tudo embora também, graças a Deus. Então a demanda ela é grande. Então eu vou deixar o arroba dele aqui, vocês entrem em contato e não percam tempo não, gente. Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Eu te espero aqui de volta para contar aquelas histórias pra gente. Pode deixar, vocês são muito bem-vindos. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.